Que tal a gente fazer uma Páscoa sem culpa? E não, eu não tô falando de uma Páscoa fit, com chocolates fit. Tô falando de uma Páscoa com o chocolate que você quiser, mas sem culpa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hofmeister, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar, através do comer intuitivo, ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida, com o corpo, ter uma alimentação saudável, equilibrada, nutritiva, mas também prazerosa, tranquila, feliz, sem culpa e sem dieta. E hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Porque a Páscoa tá chegando e eu sei que todo ano essa Páscoa chega e traz muita culpa, muita preocupação, muito medo em engordar, medo de comer chocolate. E eu quero ajudar vocês a terem uma Páscoa mais tranquila esse ano. Uma Páscoa em paz, uma Páscoa sem culpa. E isso não quer dizer uma Páscoa sem chocolate. Pra gente começar, me diz se você já passou por alguma dessas situações. Tá chegando a Páscoa e aí você decide comer um pouco menos, ou bastante menos, nos dias antes da Páscoa para guardar calorias pro chocolate. Então você tá poupando as calorias, comendo menos antes da Páscoa chegar para sentir que aí merece comer o chocolate no dia da Páscoa. Ou você decide que depois da Páscoa vai entrar na linha, vai começar uma dieta, vai fazer um detox, vai fechar a boca para compensar pelo chocolate que comeu. Então você já chega na Páscoa planejando fazer essa dieta depois. Mesmo que você não chame de dieta, pode chamar de reeducação alimentar, de estilo de vida, de compensação, de estratégia de jejum, tem mil nomes. Mas basicamente a gente está falando aqui de uma restrição, né? Você vai se restringir de alguma coisa para compensar pelo que comeu ou pelo que vai comer. E se você já fez alguma dessas duas coisas, ou as duas coisas, já chegou no dia da Páscoa e comeu muito chocolate? Tipo, muito mais do que você gostaria, muito mais do que você se sentiu bem em comer? Você já comeu chocolate até passar mal? E ficou se perguntando, inclusive, por que eu tô comendo todo esse chocolate? Você nem sabia exatamente dizer por que tava comendo tudo aquilo, mas sentia uma falta de controle. Parecia que no momento que abriu o ovo de Páscoa eu não conseguia mais parar, certo? Então a gente precisa conversar sobre isso, entender o que está acontecendo para evitar que isso aconteça e também evitar que você sinta essa culpa por comer. Então vamos entender por que existe essa culpa pelo chocolate. E para fazer isso a gente precisa dar um passinho para trás para entender como é que se forma a nossa relação com a comida. Existem basicamente três aspectos que formam essa nossa relação com a comida. O primeiro deles é o aspecto cognitivo, que quer dizer o que a gente acredita, o que a gente pensa em relação às comidas. Trazendo para Páscoa, o que a gente acredita ou pensa em relação ao chocolate? E o que a gente pensa que vai acontecer quando a gente comer chocolate? Ah, eu penso que chocolate faz mal, eu penso que se eu comer chocolate eu vou engordar. O segundo aspecto é o aspecto afetivo. E isso quer dizer o que as comidas significam pra gente. E então, assim, o que o chocolate significa pra você? O que você sente quando pensa em chocolate, quando come chocolate? Quais são as suas lembranças com o chocolate? Então, a nossa relação afetiva com a comida. E o terceiro aspecto é o aspecto comportamental. Como a gente de fato come os alimentos. Então, como a gente come esse chocolate? Em que contexto? A gente come quando a gente tem vontade, a gente come de maneira tranquila e a gente consegue escolher a quantidade que vai fazer bem pra gente? Ou a gente come quando a gente tá descontando as nossas emoções? A gente come quando a gente tá ansioso, a gente come quando a gente tá triste. E aí, quando a gente vai comer, a gente sente uma falta de controle e parece que a gente abre o chocolate e não consegue parar de comer até ele acabar. São coisas bem diferentes. E quando a gente fala na culpa por comer alguma coisa, a gente normalmente está se relacionando com o aspecto cognitivo, aquele que diz respeito ao que a gente pensa e acredita em relação aos alimentos. Porque esses pensamentos, essas crenças que a gente tem em relação aos alimentos, nesse caso o chocolate, formam o julgamento que a gente faz em relação a essa comida. Como, por exemplo, é uma comida permitida, uma comida proibida, uma comida do bem, uma comida do mal, uma comida certa, uma comida errada. E a gente reflete esses julgamentos de volta pra gente. Então, se eu como uma coisa que é proibida, uma coisa que é errada, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa fraca. Então, é mais ou menos nesse eixo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar nas crenças e nos pensamentos que a gente tem em relação às comidas.
E agora a gente precisa então trabalhar nas nossas crenças e pensamentos que a gente tem em relação ao chocolate. Por que que a gente acha que chocolate é errado? Por que que a gente acha que comer chocolate vai engordar magicamente? E por que que a gente acha que é proibido? Por que que a gente associa isso a algo errado, como se não fosse saudável? Então, para isso, a gente primeiro precisa revisar o que que a gente acha que é uma alimentação saudável. Por que que o chocolate não pode fazer parte de uma alimentação saudável? Por que que é errado? Esse pensamento de que chocolate não é saudável está muito baseado na ideia de que uma alimentação saudável é uma alimentação puramente nutritiva e muito nutritiva, apenas nutritiva. Como se alimentos não tão nutritivos não pudessem fazer parte, fossem estragar a nossa alimentação saudável. Só que a gente precisa lembrar que saúde vai muito além de saúde física. Pela própria definição da OMS, saúde também tem que englobar saúde mental, saúde emocional. Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente também tem que pensar nos aspectos que vão além dos nutrientes. Claro que nutrientes são importantes, mas a gente também precisa considerar o que faz a gente feliz, que alimentos que nos trazem prazer, que alimentos que nos trazem felicidade, que momentos de confraternização com famílias e com amigos que trazem mais sentido até para a nossa vida. Isso tudo também compõe uma alimentação saudável. Então a gente pode mudar essa ideia de que existem alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis e tentar entender que sempre vai depender do contexto, de em que momento que eu tô, por que que eu comeria esse alimento, como eu comeria esse alimento, como eu me sentiria comendo, como é que esse alimento vai se encaixar na minha vida, na minha rotina, também na minha saúde, mas basicamente o contexto importa quando a gente vai tentar entender se aquele alimento, naquele momento, é uma escolha saudável pra gente ou não. E agora vamos para aquele medo clássico, que é o medo de engordar. Tipo, ah não, eu entendo que chocolate dá prazer, mas assim, chocolate engorda. Na verdade, nenhum alimento por si só engorda. Da mesma maneira que nenhum alimento por si só emagrece. É tudo uma questão de contexto, da quantidade, do momento, da frequência. Depende de cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu corpo, a sua fisiologia, seu organismo, sua genética. Então, tudo depende. E um chocolate por si só não é capaz de engordar. E mesmo que você suba na balança no dia seguinte da Páscoa e veja que o ponteiro da balança subiu um pouquinho, isso não quer dizer que você engordou, e muito menos que você vai manter aquele peso no longo prazo. Eu, na verdade, aconselharia a não ficar se pesando o tempo inteiro. Eu nem tenho balança em casa, eu acho que isso não nos agrega muito conhecimento em relação à nossa saúde, muito menos ao nosso valor. O nosso peso na balança não é nada além da relação da nossa massa corporal com a gravidade. Tem nada a ver com a nossa saúde ou muito menos com o valor de quem a gente é. Mas assim, se você se pesar e perceber que subiu um pouco o número na balança, saiba que aquilo pode ser uma mudança temporária relacionada ao acúmulo de água ou relacionada à quantidade de comida do dia anterior que ainda está ali. Isso não significa que você engordou e muito menos que esse peso vai ficar ali para sempre. Tá, então o que a gente pode fazer para ter uma Páscoa sem culpa? A primeira coisa é tentar entender por que a gente acha que a gente deveria sentir culpa se a gente for comer. E aí a gente faz esse pensamento de por que eu acho que chocolate é errado? Por que eu acho que chocolate engorda? E a gente tenta desconstruir esses pensamentos e lembrar daquilo que eu falei, de que saúde vai muito além de nutriente, que nenhum alimento por si só vai estragar nossa alimentação e que nenhum alimento por si só vai nos engordar da noite pro dia. A outra coisa que a gente pode fazer e que seria bem importante fazer é não fazer uma dieta antes da Páscoa e nem uma dieta depois da Páscoa. Por quê? Se a gente faz uma dieta pré-Páscoa, se a gente come menos antes da Páscoa para poupar caloria ou achar que vai chegar no domingo de Páscoa merecendo comer a mais, tem uma grande chance dessa restrição fazer com que a gente chegue no dia com muito mais vontade de comer chocolate, com uma sensação de falta de controle perto do chocolate, porque a gente acumulou tantos desejos reprimidos e tanta fome, às vezes, nesses últimos dias, que a gente vai comendo menos, que a gente chega na hora e a gente perde todo o critério de comer com moderação, curtir o que a gente está comendo. A gente vai comer muito rápido, a gente vai comer de maneira avassaladora, a gente vai devorar aquele chocolate sem nem pensar duas vezes. E vai parecer muito difícil parar de comer.
Da mesma maneira que se a gente planejar uma dieta para depois da Páscoa, se a gente planejar que a gente vai fechar a boca depois da Páscoa, que a gente vai fazer um jejum no dia seguinte, um detox, tem uma grande chance da gente comer muito mais do que a gente comeria normalmente no domingo, porque a gente já sabe que vem uma restrição pela frente. Então o nosso corpo fica assim, meu Deus, daqui a pouco eu não vou mais poder comer isso, eu preciso aproveitar e comer tudo agora, tudo enquanto eu posso. Quase como se a gente estivesse se despedindo do chocolate. É o que eu chamo de fenômeno da última ceia. A gente tem uma sensação de que eu preciso comer tudo que eu posso agora para aproveitar, porque amanhã eu não vou mais poder. Então pensa na ideia de que se você não fizer uma dieta no dia seguinte, se você não considerar o chocolate proibido no dia seguinte, se você não tiver com a ideia de que no dia seguinte volta para o sofrimento da dieta, isso remove um pouco essa urgência de ter que comer tudo naquele momento. E isso já diminui muito as chances da gente comer sem controle, porque a gente vai estar mais tranquilo sabendo que no dia seguinte é uma alimentação normal, não tem aquela pressão de meu Deus, amanhã eu não posso mais. O que me leva à próxima dica. Mantenha em mente que esse chocolate do domingo não precisa ser comido todo no domingo. Se permita comer esse chocolate no dia seguinte, na segunda, na terça, na quarta. Se permita congelar o chocolate se você quiser, porcionar o chocolate sabendo que você pode comer ele nos próximos dias, porque isso tira essa pressão de que todo aquele chocolate tem que ser consumido naquele dia, tem que livrar a casa do chocolate depois, porque depois mais não pode. Mantenha em mente que o chocolate não tem um efeito diferente no corpo no domingo que ele tem na segunda. O chocolate que a gente come no domingo é o mesmo chocolate que a gente come na segunda. Então, não é como se domingo o chocolate é liberado e nada acontece quando a gente come, e segunda-feira não. Segunda-feira a gente vai pegar todas essas calorias e automaticamente transformar em gordura. Não tem diferença o dia de semana. Então, se permita o chocolate tanto no domingo quanto na segunda, e isso não vai fazer você comer mais, ao contrário do que as pessoas pensam. Isso vai fazer com que você tenha muito mais discernimento e consciência para escolher os momentos em que você de fato quer comer e ter muito mais tranquilidade para comer uma quantidade adequada. E aqui vai uma dica muito importante. Quando você for comer o chocolate, escolha o chocolate que você realmente está com vontade de comer naquele momento. Porque se a gente tenta mascarar a nossa vontade com um chocolate ou um substituto que a gente acha que é mais permitido, isso não vai satisfazer a nossa vontade. Isso não vai tapar aquele buraco de vontade que a gente queria naquele momento. E essa falta de satisfação vai fazer com que a gente não consiga perceber direito a nossa saciedade. E isso costuma fazer com que a gente coma muito além do que a gente realmente gostaria de comer. Porque se a gente tem uma vontade específica e a gente respeita essa vontade, a gente vai satisfazer aquela vontade que a gente tinha. E aí a gente consegue perceber muito melhor o momento certo de parar de comer. Quando a gente tenta enganar a nossa vontade, a gente não satisfaz aquela vontadezinha ali. Então a gente segue comendo, e segue comendo, e segue comendo, para ver se a gente consegue atingir aquela satisfação. Que a gente não vai conseguir, porque não era aquilo que a gente queria. É que nem quando a gente tem vontade de comer um doce, e aí a gente tenta tapar essa vontade com fruta. E assim, fruta é doce, mas não era o doce que a gente queria. A gente é capaz de comer um pote de fruta gigante e ficar cheio de fruta sem não preencher aquela satisfação que a gente queria. Por outro lado, se a gente tivesse simplesmente comido o que a gente realmente tinha vontade, tem uma grande chance da gente ter comido uma quantidade razoável e dito ok, estou satisfeita. Porque estar saciada é diferente de estar satisfeita. E quando a gente for comer, o momento de comer é muito importante. Porque quando você escolhe o que você quer comer, depois vem a hora de escolher como você quer comer. Então, se você realmente quer curtir aquele chocolate, escolha um ambiente, uma situação, um momento que você vai poder curtir aquilo com calma, com atenção, com prazer. Por exemplo, é muito diferente a experiência de comer algo de pé, na cozinha, com pressa, no carro, cheio de gente em volta gritando, um estresse, trabalhando com o celular apitando. A gente não consegue curtir direito o que a gente está comendo. Tem muita coisa acontecendo. Agora, se a gente senta num lugar que a gente curte, se a gente estiver num ambiente agradável, e aí a gente consegue de fato curtir tudo aquilo que a gente está comendo, curtir cada mordida, cada sabor, perceber o que a gente está comendo, perceber os sabores, curtir realmente aquele momento, curtir com calma, com atenção, com tranquilidade. Isso faz toda a diferença também para a gente conseguir perceber a hora em que
esse prazer vai diminuindo e tá na hora da gente parar de comer. Então essas são 4 grandes dicas para você não exagerar no chocolate na Páscoa. A primeira delas é não fazer uma dieta antes da Páscoa. A segunda dela é não planejar uma dieta para depois da Páscoa. A terceira delas é escolher um chocolate que você realmente tem vontade de comer. E a quarta é, quando for comer, comer com calma, com atenção, curtindo cada momento. Tá, mas aqueles chocolates fit, aqueles chocolates que não tem açúcar, que não tem isso, que não tem aquilo, posso comer? É errado comer? Não, não é errado comer, não tem nada que seja errado comer. O que vale a pena aqui é a gente se perguntar por que a gente está escolhendo aquele chocolate. Porque eu acho que tem vários daqueles chocolates que são muito legais, gostosos, realmente saborosos e ótimas opções para quem tem alguma alergia ou intolerância que não pode comer o chocolate tradicional. Que bom que hoje em dia tem vários chocolates no mercado que são realmente saborosos, gostosos, que dão prazer para as pessoas e que fazem com que as pessoas possam curtir a Páscoa sem afetar a sua saúde. Show de bola! Então, se tu tá comendo aquele chocolate porque tu realmente gosta dele, tá com vontade de comer aquele chocolate, ou porque aquela é uma opção que faz você se sentir bem fisicamente e também satisfaz as suas vontades, joia! Agora, se você realmente tem vontade de comer outro chocolate, aquele chocolate tradicional, mas sente que aquele chocolate é proibido e só pode comer esse, e aí você come esse, chamado de fit, sem muito prazer, comer meio que pensando no outro, aí não vai adiantar muito, porque isso vai ser aquela questão de não atingir a satisfação, que vai fazer com que você muito possivelmente passe da quantidade e coma muito além da conta, porque não era bem o que você queria. Certo? Espero que vocês tenham uma Páscoa muito feliz, com muito carinho, perto das pessoas que vocês gostam, que vocês curtam muito o chocolate que vocês escolherem comer e que vocês tenham uma relação mais tranquila e em paz, sem culpa com a comida. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de seguir o canal e comenta aqui embaixo qual chocolate você escolheu para Páscoa. Eu muito possivelmente vou escolher um chocolate branco porque são os meus chocolates favoritos, mas não sei, né? Vamos ver o que eu tenho vontade no momento. Beijo e até o próximo vídeo.